Oi, gente, para você que não conhece, essa é a nossa casa, a nossa sede da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. E eu tô aqui para fazer um pedido especial, que vocês já sabem. Vocês que ajudam a manter essa sede, estamos aqui no intervalo de uma das nossas reuniões e eu aproveitei para fazer esse vídeo. Você que já se inscreveu no nosso canal, que conhece o nosso trabalho ou que já frequenta essa casa, nos ajude. A gente precisa da sua doação, da sua colaboração para seguir com esse trabalho. Essa é aqui a nossa casa querida, onde a gente recebe vocês e onde a gente desenvolve o trabalho da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Contamos com vocês e uma boa palestra. Hoje vamos falar sobre as bem-aventuranças, uma passagem evangélica que mexe com todos nós, né? Porque todos nós, na nossa profundeza, temos aqueles anêlos de justiça, de alegria, de tranquilidade em nossos corações. Mas vamos analisar com um pouco mais de profundidade todo o aspecto das bem-aventuranças. E desde o início, né? Jesus, vendo a multidão, subiu para um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. É bem interessante como se coloca toda a imagem, né? Porque poderia falar assim: Jesus sentou-se e começou a falar. Simplesmente com isso já nós teríamos a imagem mental do que estava acontecendo. Ou poderia haver utilizado como Amélia Rodrigues, né? É uma passagem bela de muitas árvores, com passarinhos. Jesus se sentou e começou a falar. Mas, note-se, é tão interessante como é utilizado. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele. Jesus primeiro encontra um lugar elevado para se sentar. Os outros se aproximam a ele. O convite era ele. Aquele esforço por escutar as palavras dele era subir junto com ele a montanha, né? Aquele monte. Não era uma coisa tão simples assim. Havia que fazer algum esforço para poder estar junto com Jesus. Ele se sentou, se aproximaram, os discípulos sobretudo, e abrindo a boca. Não teria outro jeito, né? Tinha que abrir a boca para poder falar. Sim? Então, por que abrindo a boca? O próprio Jesus, em outra ocasião, falaria que da abundância do coração fala a boca. E, em outra ocasião, Jesus falaria que não é o que contamina o que entra pela boca, senão o que sai. Por esse motivo tão interessante e era tão importante falar isso, que Jesus, abrindo a sua boca, começou a ensinar. Porque não é o que contamina o que entra, senão o que sai. Nesse momento, Jesus estava tomando um posicionamento frente à vida, frente aos discípulos, frente a todas as pessoas que estavam junto dele. E aquele posicionamento ia ser muito importante, não somente para as pessoas que estavam ali, para toda a humanidade. Por isso, ele abre a boca e ensinava a todos. Mas ensinava o quê? E começa a falar de todas estas bem-aventuranças que todos nós adoramos, e não somente nós, muitas pessoas, psicólogos, psiquiatras, pessoas religiosas de múltiplas religiões, também têm escritos livros falando sobre o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. E os pobres de espírito, ali se colocava Jesus. A humildade, o autoconhecimento, a consciência era muito importante para ganhar o reino dos céus. Porque já tinha falado em outras ocasiões que aquele orgulhoso, aquele egoísta, não ia a compreender, não ia a criar o reino dos céus em seu coração. Somente aquela pessoa que tem humildade. Mas aquela humildade não somente consistia em ser uma pessoa simples. A humildade não sempre está carregada de simpleza. Nós estamos acostumados do conceito de humildade que tem que ser a pessoa mais simples do mundo. Mas a humildade está carregada de uma simpleza interior. Aquela simpleza interior que mostra Jesus é uma simpleza que ele tem a capacidade de se adaptar a qualquer circunstância. Tem a capacidade de se adaptar com qualquer pessoa. Então, Jesus fala com aquele que recaudava imposto, com a mulher equivocada, com um doutor da lei. Jesus tinha a capacidade de se entremesclar com todas as pessoas, com todos os temperamentos e com todos os hábitos. Uma pessoa simples. Não tem muita complicação. Não solicitava muita coisa. Uma pessoa simples. Então, a humildade é isso, é estar carregado de simplicidade para ter a capacidade de se adaptar a qualquer circunstância e ter a mente aberta, o coração aberto para poder interagir com todos os que estão em torno de aquela pessoa, né? Dele. Mas também saber utilizar aquelas virtudes que tem, mas também estar consciente de todas as coisas que ainda tem que melhorar ao longo da sua existência. Isso nos traz consciência. Consciência, porque não pode ser o reino de Deus. Nós não podemos possuir o reino de Deus se não somos conscientes. Se não somos conscientes do que significa ter o reino de Deus. Acontece como acontece normalmente com todos os aparelhos que temos em casa, né? Nós temos uma TV, todos nós temos uma TV em casa, maior, pequena, enfim, todos nós temos. Aquele aparelho vem com um manual, porque todos os aparelhos vêm com um manual. Agora, quem de nós tem lido aquele manual? Nenhum de nós tem lido aquele manual. Esse livrinho ficou ali na caixa e foi embora para o lixo, né? Automaticamente, ninguém leu aquele manual. Portanto, nós podemos até utilizar bem o aparelho, mas desconhecemos todas as qualidades que poderia dar o aparelho. A mesma coisa, aunque o exemplo é bastante simples, a mesma coisa acontece com a nossa própria existência e com a consciência. Estar consciente e saber como funciona a vida, como funcionam as leis divinas, como eu posso utilizar as leis divinas, porque ali eu vou encontrar o reino de Deus. Se eu desconheço as leis divinas, não sei utilizar as leis divinas, eu não conheço o reino de Deus. E para isso eu preciso ser uma pessoa humilde. Porque preciso ter a capacidade de aprender. E é uma coisa que nós não conseguimos aprender somente por nossos próprios meios. Precisamos dos outros para poder aprender. E quando nós nos apoiamos nos outros, então ali começamos a decolar. Por isso, o autoconhecimento, mesmo que coloquei no topo,
O autoconhecimento, veja tudo, significa ter a capacidade de conhecer a própria natureza do ser humano. Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é espiritual. A nossa natureza não é material. Quando reconhecemos que a nossa natureza é espiritual, então nós começamos também a criar o reino de Deus em nosso coração, porque a nossa natureza é espiritual. E como nossa natureza é espiritual, então eu tenho que ser humilde, porque faz sentido ser humilde porque eu sou uma pessoa espiritual. E sou consciente, porque eu sou uma pessoa espiritual, porque faz sentido ser humilde, e sou consciente porque estou vivenciando hoje. Hoje nós estamos vivenciando a nossa encarnação. Nós estamos aqui reencarnados, cumprindo alguns desafios e atravessando esses desafios. Mas, depois de atravessar todos esses desafios, voltamos para o mundo espiritual com méritos. Não pensemos nos deméritos, isso pode ficar para a próxima palestra, mas nós vamos a conquistar muitos méritos. A paciência, a mansuetude, a paz interior, a bondade, a caridade. Podemos conquistar todos estes méritos que nos vão fazer acreedores de ter feito o reino de Deus, haver construído o reino de Deus em nosso coração. Então, o Mestre Jesus começa desse jeito: bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês, apóstolos, aqueles que vocês estão escutando, aqueles que vocês subiram um monte comigo, sejam humildes hoje. Escutem as minhas palavras, porque preciso que seu coração esteja o suficientemente aberto para escutar o que o reino de Deus significa para cada um de vocês. Bem-aventurado que seja o pobre de espírito, porque nenhum coração revoltado pode criar o reino de Deus, ou conhecerá a Deus. Este convite, que é a primeira frase que dá o Mestre Jesus, faz criar consciência de por que aqueles que estavam ali, naquele momento histórico, subiram aquele monte. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Quem não chora? Todos nós temos chorado. Agora, por que choramos? E o Mestre Jesus, quando aqueles sobem, que monte é monte, então monte sempre dá esforço para subir. Aqueles que se esforçaram, aqueles que sofreram para subir isso. Por quê? Porque você sofre. Porque você sofre. Portanto, temos aqui a decisão de nosso sofrimento. Por que nós estamos sofrendo? É justificado por aquilo que nós sofrimos? Faz sentido os nossos sofrimentos? Mas, por que estou falando isto? Porque muitas vezes nós sofrimos por coisas que não têm muito sentido. Nós sofrimos pelo orgulho é ferido. E nós passamos por esses instantes onde nosso orgulho é um pouco machucado pelas palavras de outras pessoas. Mas sofrer por isso faz sentido? Para Jesus não fazia sentido. E ele estava passando também o mesmo ensino para os outros. Por quê? Porque ele ia ter um percorrido ainda de muito mais sofrimento. Sofrimento físico, mas não sofrimento moral. O mesmo Pedro, quando ele anuncia, sim, eu vou sofrer, já não vou estar com vocês. Pedro fica profundamente
comovido, estranhado, que fala que nunca aconteça isso, mestre. E Jesus fala assim: afasta-te de mim, Satã. Né? Aquela figura é tão interessante porque demonstra este momento. Por que está sofrendo? Por que nós sofrimos? Nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo com o cura de Ars, que fala assim: por que me habéis trazido aqui? Para que imponha as mãos sobre esta pobre sofredora, cega de nascimento, mas que sofra a carne, mas não o espírito. Estou simplesmente parafraseando. Portanto, o nosso sofrimento é justificado. Estamos sofrendo por nosso ego, estamos sendo machucados em nossa honra, entre aspas, em nosso honor. Que sim, há que ter cuidado, sim. Mas vamos a levar essa marca de sofrimento o tempo todo? Ou vamos a sofrer por coisas que são reais? Sofrer por nosso adianto, sofrer por ser melhores todos os dias, sofrer ou trabalhar, simplesmente, mudando a palavra. Trabalhar, se esforçar por cada dia ser melhor. Portanto, temos a aceitação dos desafios ali. Não são sofrimentos, na verdade, são desafios. Temos desafios. Desafios com a família. Ali temos os desafios com os filhos, desafios no trabalho, desafios sociais. E aqueles desafios que se dão com o mundo, com a sociedade, dentro do lar, dentro de nosso entorno social. São desafios que nós deveremos reconhecer como desafios normais. É normal, por exemplo, que em nossa casa espírita venha uma pessoa com mau humor? É normal. Somos seres humanos. É normal. Aquela condição deverá prevalecer? Não. Essa é outra coisa. Não deverá prevalecer. Mas é normal que, em vezes, estejamos de mau humor. Deveremos aprender, e o desafio é aprender a controlar isso em nós. Mas também eu saber reconhecer que posso superar aquele mau humor do próximo, do outro. Então, vemos que existem desafios durante a vida e que aqueles desafios são desafios normais. Não são punições, não são sofrimentos como tal, porque todo nosso esforço tem que estar em progredir, em avançar. E deveremos compreender que precisamos sublimar a dor. Então, uma característica de Jesus é que nunca fica na dor, nem permite ninguém ficar na dor. Você quer ser curado? Então, sua fé será você. E em outro momento, aqueles cancenianos que se aproximam do Mestre Jesus, ele coloca a mão em cima dele e fica curado. Mas Jesus fala assim: mas não fale a ninguém que aconteceu isto. Simplesmente apresente-se que você está curado, mas não fale quem fez isso. Jesus, em todo momento, faz uma sublimação da dor. Não fica na dor. Ultrapassa a dor. Kardec, de um jeito tão especial e curioso, nas obras póstumas, nós vemos todo aquele relato do percorrido da Sociedade Espírita de Paris. E todas as desavenências, todas as confusões que se deram na Sociedade Espírita de Paris, com todos os espíritas comprometidos dentro da Sociedade Espírita de Paris.
O próprio codificador era alvo de todas as críticas terríveis do gênero humano. Que ele estava ficando com dinheiro, que as coisas que ele estava fazendo não estavam certas. Enfim, ele sofreu muito. Mas, em aquele relato, ele próprio toma consciência que em aqueles momentos mais difíceis, de desencanto mesmo, ele se sentia se elevar e já não estava dentro do sofrimento. O ideal era maior que o próprio sofrimento. A sublimação da dor nos ajuda a observar que a dor física não sempre é uma dor moral. E que nos faz sofrer é a nossa moralidade. Bem-aventurados os que choram. Mas por que choram? Se eu choro porque meu ego está ferido, eu vou continuar chorando. Mas se eu choro porque é uma justiça dentro de mim, porque eu estou procurando fazer o melhor, então esse choro é consolado. Não é para qualquer choro. Então, tem que superar, tem que ultrapassar, tem que ser consciente da decisão do sofrimento, tem que aceitar os desafios e tem que sublimar a dor. E quando nós começamos com todo aquele percorrido, ali vamos a saber e ter a força de vontade para escolher porque vamos sofrer. Jesus não tinha muito tempo, apenas ele compartilhou com a gente 33 anos. O tempo era bem corrido, né, para ele. Então, ele não podia perder o tempo sofrendo por coisas que não ajudariam a ninguém. Nós, quantos anos vamos viver? Pensemos assim, 90 anos, ou mais um pouco. Tá? Não significa que seja, na realidade, um tempo prolongado. Agora, que tal se nós começamos a poupar um pouco de nossas energias mentais, um pouco dessas energias morais, para sofrer por coisas certas, para sofrer por ajudar os outros a se melhorar, por sofrer por nós mesmos, nós melhorar. Aquele policiamento consciente, bondoso que nós deveremos fazer sobre as nossas próprias atitudes. Esse deveria ser a nossa maior labor e o nosso maior sofrimento. Ali, qualquer crítica, seja esta a favor ou em contra, simplesmente vai ser uma crítica longe da nossa realidade, porque nós estamos comprometidos com nós mesmos. Ali, vamos ser consolados, porque os bons espíritos vão a poder consolar, e vão a ter que consolar, porque se sofrimos à toa, vivimos à toa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdam a terra. Os mansos. Os mansos são aqueles que já não reagem. E o que acontece? O nosso instinto nos faz sempre reagir. A cada impulso, a cada palavra, nós reagimos automaticamente. Somos instintivos, de um jeito inconsciente. Mesmo nesta época, onde o ser humano já tem um pouco mais de consciência de si mesmo, já tem alguns avanços no seu histórico, no seu crescimento, nós ainda somos instintivos. E enquanto mais fácil nós reagimos, significa que mais instintivos somos.
É isso aí que a mansitude significa pensar, aguardar, ter paciência. A pessoa mansa é aquela pessoa que começa a ter paciência. A pessoa mansa aguarda mais um pouco, não reage, não vai atrás de um impulso. Pensa um pouquinho. Também não fica muito tempo pensando. Sim? Simplesmente utiliza a prudência para poder agir de um jeito certo. Porque a paciência tem dois momentos. A paciência compreende qual é o momento exato para fazer, e a paciência também compreende a forma, o jeito de fazer. Ser paciente não significa aguardar muito tempo para não fazer as coisas de um jeito certo. Isso não é ser paciente. Então, ser paciente significa saber o momento preciso e como utilizar de forma certa aquele momento preciso. Ali, nós começamos a ter autocontrole. É verdade, nós não podemos ter autocontrole sobre todas as coisas, mas podemos ter, sim, autocontrole sobre a própria gente. Não podemos controlar o clima, não podemos controlar a opinião das pessoas, não podemos controlar o nosso entorno, mas podemos controlar a nossa própria existência, as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Isso significa mansuetude. Se eu sou uma pessoa que não tenho a capacidade de me controlar, então eu não sou uma pessoa mansa. Jesus é manso porque pode se controlar. Temos 40 dias de tentação no deserto. Que eu penso que mais é uma metáfora, né? Como pode Jesus ser tentado? E por 40 dias, né? Quem se vai atrever que espírito obsessor, espírito mau, vai entrar nessa, né? Com Jesus. Mas é uma metáfora de um sofrimento, porque tudo dentro do povo de Israel é 40, né? 40 anos no deserto, 40 dias de Ramadã e coisas assim. Mas Jesus estava neste percorrido no deserto e é tentado, e ele fala prudentemente cada uma destas tentações. Mas também quando ele está frente aos doutores da lei, a estes sacerdotes, ele também tem uma resposta não emocional. Por isso, eles ficam surpresos. Eles ficam surpresos, assustados politicamente, mas não com raiva. Politicamente, ele é uma pessoa que não se pode adaptar Jesus àqueles interesses deles. Eles têm outros interesses políticos. Então, uma pessoa inconveniente. Por isso, no final, eles preferiram Barrabás. Barrabás era uma pessoa politicamente certa para cumprir os posicionamentos que eles tinham. Jesus não. Jesus falava do mesmo jeito. Vem um soldado romano. E esse soldado romano fala assim: o meu servente está em casa, prestes já a morrer. Ele vai morrer, mas eu sei de você. E sei que você pode sarar dele. Então, Jesus, vou para casa para sarar ele? Disse, não. Eu tenho comando a huestes de soldados. Então, se eu dou uma palavra, se eu dou uma ordem, as coisas são feitas. Você é superior. Dê uma ordem e ele estará bem. Então, Jesus falou, está certo. Ele está bom.
verdadeiramente aquele servo daquele soldado romano ficou bem. Bem, outros mestres da lei, ou aquela mulher samaritana que levava o cântaro em cima da cabeça, que estava ali na fonte de água. Eu posso dar você água e esta água vai tirar a sede de você, porque a minha água é uma água viva. E a mulher compreendeu. Então, é você a quem nós aguardamos tanto. Então, Jesus tratava do mesmo jeito a todas as pessoas, respondia as perguntas a todas as pessoas. Mesmo assim, aqueles homens que estavam também com quase o mesmo sofrimento que Jesus no momento da morte. Os chamados ladrões bons, né? Bueno, um era um pouco mais ruim e o outro era melhor. Então, Jesus era inconveniente nesse sentido. A todos falava do mesmo jeito. Isso significa que nunca deu uma resposta emocional. Sempre ele deu uma resposta sensata. Autocontrole. Mas sempre foi gentil também. Porque a gentileza também vai carregada com firmeza. Isso não pode fazer. Não está bem. Gentil não significa ser omisso. Ser omisso é uma falha de caráter. Uma pessoa sem caráter é omisso. Duro, né? Mas é assim. A pessoa sem caráter é omisso. Por quê? Porque vê a injustiça e deixa a injustiça. Vê a dor do próximo, é indiferente. Temos, para mostrar, o próprio Mestre Jesus falaria com a parábola do bom samaritano. Não passou um mestre da lei por ali? Não enxergou? E um levita também passou, não enxergou? E um homem samaritano passou, se compadeceu, levantou e tomou conta de aquele outro. A omissão é falha de caráter. A gentileza é também firmeza. Portanto, quando nós começamos a ter autocontrole, quando nós começamos a ter gentileza, nós começamos também a desenvolver sabedoria. Porque quando aguardamos um pouquinho, quando somos mansos, vamos a ser inspirados também pela própria divindade e vamos a começar a ter respostas aos diferentes dilemas que nós poderíamos vivenciar em nossa vida. E quando nos damos tempo para raciocinar isso com calma, nossos passos vão a ser bem pensados, coerentes, conforme os nossos ideais. Ali vamos a sofrer menos. Ali somos mansos de espírito, porque não estaremos revoltados, nem conosco, nem com a divindade. Porque acontece esse fenômeno, né? Quando nós erramos, ficamos com raiva de Deus por permitir que nós entremos nessa, e com a própria gente por não ser previsível. Isso é uma dinâmica absurda, mas todos nós temos essa dinâmica. E aquilo tem que ser mudado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqueles que verdadeiramente querem se alimentar, querem ter justiça, precisam de conhecer os seus ideais e precisam também de respeitar
os seus princípios morais. E esse é outro dilema que o ser humano também tem. Lembre-se, essa história foi contada numa montanha. As pessoas subiram atrás de Jesus para escutar as palavras de Jesus. E Jesus abriu a boca para dizer estas verdades. Mas aqueles que têm sede, fome de justiça, precisam também ser justos, precisam ser pessoas moralizadas, precisam ser pessoas que tenham uma transformação moral, porque ali vão ser saciados, ali vão haver a verdadeira justiça, que a justiça não é humana, a justiça é divina, ali tem sentido. Ali eu não vou ficar com mágoa daquilo que eu vivenciei, porque a justiça não é humana, a justiça é divina. Porque eu tenho ideais e guardo esses ideais. O que acontece? Não é mais fácil fazer a justiça por a própria mão? Me vingar de qualquer jeito? Não é mais fácil humilhar o outro? Até se poderia ser o suficientemente frio para guardar o tempo, que o tempo também pode dar oportunidade para se vingar. É assim de simples. Jesus, consciente de tudo isto, nos fala não. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele será farto. Por que será farto? Porque o reino de Deus é diferente de tudo que vocês pensam. O reino de Deus é um lugar onde somente a pessoa moralizada tem direito. E a pessoa que tem ideal pode enxergar. Nós quem somos? Somos pessoas moralizadas, estamos em aquele percorrido. Somos pessoas que temos ideais. Ou simplesmente temos a tendência de acalmar nossa consciência. Porque acalmar nossa consciência simplesmente é uma distração. Fazer as coisas pela metade. Fazer as coisas a médias. Sem compromisso. Sem sentido. Sem colocar o nosso coração. Não. Deveremos colocar o nosso coração para que essas coisas sejam diferentes, para nós ser fartos em justiça. Ali, Jesus é mostra de tudo isso. Ele falava da própria experiência, porque foi injusto, se nós vemos de todo jeito, Jesus ser condenado desse jeito foi uma injustiça. Haver escolhido um homem que tiraria a vida dos outros já era uma injustiça, frente a um homem que sarava, levantava os mortos. Não uma coisa, não uma loucura. É uma loucura. Mas Jesus nos ensina que esta justiça é somente para as pessoas que têm um ideal e que são moralizados. Por isso Kardec nos traz a reforma íntima, a reforma moral. Por que nós cultivar esses princípios, esses valores em nosso coração? O porquê? Porque através disso, nós criamos o reino de Deus. Não está passando. Saiu alguma coisa ali.
Obrigado. Agora sim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E isso é muito mais fácil de compreender. O que precisamos? Bondade, indulgência e perdão. Não se pode fazer nada enquanto a misericórdia. O que significa misericórdia? É outro nível de perdão. Misericórdia é compreender as dificuldades do outro. Vai além da empatia. Misericórdia é compreender a dor da outra pessoa. É uma coisa que somente o Mestre Jesus consegue fazer e que nós, quando estemos em aquele ponto de espírito bem elevado, também conseguiremos fazer. Por enquanto, não conseguimos fazer ainda. Mas misericórdia já é um fato de elevação mesmo. Então, Jesus tem misericórdia. Por isso, Ele consegue trabalhar com todos, sem discriminar ninguém. Ele não tem preconceito com ninguém. Nós ainda temos alguns preconceitos. Jesus não. Então, por isso, nós deveremos desenvolver bondade, nós deveremos desenvolver indulgência e perdão. Ser bondoso com nós mesmos, ser bondoso com o próximo. Simplesmente apresentar bondade. Indulgência, que seria compreensão ou tolerância, que alguma vez falamos também aqui. Indulgência, compreender que a outra pessoa está em caminho da melhora. Não é perfeito. E não vai poder ser perfeito, porque somente Deus é perfeito. Então, tenho que ser indulgente. E quando nós sejamos bons espíritos, ou espíritos puros, também deveremos utilizar a indulgência. A indulgência nunca vai acabar. Porque vamos utilizar para com os outros espíritos e vamos utilizar também com os espíritos atrasados. Compreendemos isso? Então, a bondade, a indulgência e, sobretudo, o perdão. Não podemos ser bondadosos e indulgentes se não utilizamos o perdão. Perdão para nós mesmos e perdão também para com o próximo. O auto-perdão. Vem em mente quando Jesus fala, deixar as crianças se acercarem, né? E Ele permite que as crianças vão ante Ele. Por quê? Limpos de coração. Mas o que significa limpos de coração? Já compreendemos que a criança vem de uma reencarnação, então não é assim de tão limpo, né? Nós temos, e graças às leis divinas, nós vemos aquele aspecto inocente, mas já um espírito que vivenciou e experienciou muitas coisas. Agora, se apresenta um desafio, não ter malícia. Não, e ali eu entrei na boa. Como nós, já adultos, havendo vivenciado tanta coisa, como é possível que nós não tenhamos malícia? Se a gente já pensa mal por hábito. Minha avó falava assim, você pensa mal e acerta. Para estar já previsível sobre qualquer circunstância que dê errado, né? Não confie em ninguém. E muitas coisas assim, tem muitos ditados a respeito. Então, como nós nos apresentamos sem malícia. Ali compreendi que precisávamos de paz mental. Ter paz mental é muito importante. Ter paz mental significa não ter malícia. E para não ter malícia, eu não tenho que ser conivente. O que falamos faz um momento.
para ter paz mental, eu preciso ter tranquilidade e ter a certeza de que tudo que eu estou fazendo é verdadeiro. É que estou fazendo com meu esforço, é que estou fazendo com carinho, é que estou fazendo com dedicação. Se eu faço isso, então eu tenho paz mental. E ali começo a educar sobre a malícia. Por quê? Porque eu tenho que ser uma pessoa transparente. O que significa ser uma pessoa transparente? Significa ser honesto. Eu ser honesto com eu. E Jesus já tinha falado disso também com o jovem rico. O jovem rico fala com Jesus. E o que faço para ganhar o reino de Deus? Venha, me siga, fala Jesus. E o jovem fica surpreso, né? Não aguardava esse convite. Diz, não, deixe que eu vá enterrar meus pais. Morrem meus pais e sigo você. Jesus fala, tá certo, vai, enterra os pais, vende tudo e me siga. É uma piada, né? Jesus já sabia tudo tudo que acontecia. Então, era uma piada. O jovem se foi triste e Jesus percebeu por quê. Porque ele tinha muito que perder. Então, aquele jovem não era honesto. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Aquele jovem não era honesto, nem consigo próprio, nem com os outros. Ele era desonesto ao momento de fazer essa pergunta consigo mesmo e também com Jesus. Eu cumpri todas as leis. Tenho honrado a meus pais. Então, filho, tem você direito a toda a herança. Tenho direito a toda a herança? Tem direito. Então, que bom, Deus me bendice. Essa é a resposta que o jovem queria. Vai, enterra os pais, cobra e viva a festa. Jesus dá uma resposta inconveniente. Vai, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Bom, enterra seus pais, venda tudo o que tem, me siga. Totalmente inconveniente. Você não é honesto. Você quer a herança, não é amor. Então, vai atrás do dinheiro. Portanto, precisamos de ter aquela honestidade para com a gente próprio, com os outros, e através daquela honestidade, eu manter paz interior. Se eu sou honesto, tenho paz interior. Se não sou honesto, não tenho paz interior, nem tenho paz mental. Porque vou saber que, de repente, algum inimigo, algum algoz, vai estar detrás de mim. E esse é o problema de muitas pessoas. Eles sofrem por anticipado porque já fizeram mal. E sabem que em qualquer momento, esse mal poderia ser cobrado por alguém que está menos moralizado que ele. Assim de simples. Isso não dá paz mental. Portanto, deveremos ser limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o pacificador é a segunda etapa, né, daquele que tem aquela mansitude, daquele limpo também de coração. O pacificador é aquele que já se posiciona, que já está ali, que já ultrapassou a visão materialista. Então, já não estou vendo a matéria, eu estou vendo a profundeza do Espírito. Eu estou crescendo espiritualmente. Então, vemos
a construção do reino de Deus em todas as bem-aventuranças. Começa com o primeiro estímulo, com o primeiro convite, a criar o reino de Deus em seu coração. Sejam bem-aventurados todos os que choram. Para chegar a este ponto, os pacificadores, porque eles serão filhos de Deus, eles, não os outros. Começa aqui, eles já estão em um patamar diferente. Pero para isso, já não estou vaciado, já meus olhos já não enxergam somente a matéria. E a matéria, sim, está aqui, mas meus olhos veem o infinito. Meus olhos veem, começam a enxergar o Deus, começam a estar ciente de que existe a espiritualidade. E que a espiritualidade está conosco 24 horas por dia. Vocês sabem disso. A espiritualidade está conosco 24 horas por dia. Se não estamos cientes disso, por que estamos tão preocupados? Se a espiritualidade está 24 horas por dia. E o pacificador compreende que fazer com o outro o que eu gostaria que façam comigo é a regra moral principal para pacificar qualquer pessoa. É a regra de justiça que colocaria Jesus. Então, Jesus é mestre. Um jovem, deveria ser jovem, né, para fazer essa pergunta. Levita, diz a Bíblia, se aproxima Jesus e se fala, nós deveríamos pagar impostos? E Jesus fala para ele, me dá uma moeda. O rosto de quem está nesta moeda? Do César, então, devolva ao César o que é do César, mas dê a Deus o que é de Deus. Interessante. Mas, muitas vezes nós precisamos de instrução. E ele encontrou aquela pessoa a necessidade de instrução. Que bom é ter um bom conselho nesse momento. E por que é importante esse conselho? Naquela época, a briga principal, a discussão principal eram os impostos. Por isso, apareciam pessoas como o próprio Judas, que estava envolvido em todo aquele esquema, o próprio Barrabás, que era em contra de tudo isso, e os romanos, eles não cobravam diretamente os impostos. Eles utilizavam outras pessoas que vendiam para eles, judeus, os impostos, como Zaqueu era um desses, e os próprios judeus começavam a cobrar os impostos das próprias pessoas judias, então por isso era toda uma confusão política nesse momento. Aquele jovem, sim, porque penso assim, é uma pergunta de uma pessoa jovem. Por esse motivo, faz essa pergunta ao Mestre Jesus. E o Mestre Jesus dá uma resposta acertadíssima que poderia ser, nós não sabemos, que poderia ser que até salvaria a vida daquela pessoa. Então, faça ao outro o que você gostaria que fizessem com você. Instrução, um conselho adequado no momento justo pode salvar a vida de uma pessoa. Uma palavra boa pode salvar a vida de uma pessoa, pode mudar a existência de uma pessoa. E aquela mudança também atinge outros corações. Não somente vai ser a mudança para uma pessoa, vai ser a mudança para muitos. Por isso, os pacificadores são filhos de Deus. Porque pacificam o coração do outro.
porque tem a capacidade de semear no coração do outro e não de entristecer o coração do outro. O oposto, tirar o sentido da fé da outra pessoa. Isso é triste. E deveremos, todos nós, ser muito cuidadosos disto, de não tirar a fé de ninguém. Porque uma pessoa sem fé é uma pessoa triste, é uma pessoa sem objetivo, é uma pessoa à deriva. Novamente, Jesus já falou disso. Estava com todos os discípulos numa barca. É uma barca velha, porque Jesus sempre pegava o piorzinho, sim? Para dar. Então era uma barca quase Titanic, né? Uma barca, bem a tempestade, era na boa Jesus dormindo e os outros desesperados porque se ia afundar aquela barca. Acorda, Jesus, acorda. Jesus acorda. E fala com eles, mas vocês não têm fé? Não têm fé de jeito nenhum, não têm fé. Eu estou aqui, estou dormindo, deveriam pelo menos de ter essa referência, né? Mas estás dormindo, então eu também vou cochilar um pouco, que tudo está tranquilo. O pior que poderia acontecer, se Jesus morre, vai levando todos para o céu, e tudo fica bacana, né? Então, tinha para ganhar, mesmo assim. Mas não, perderam a fé. Nesse momento, perderam a fé. Vocês não têm fé. Vocês poderiam falar assim, tempestade, se afaste. E a tempestade se afastou. Porque a fé faz isso. A fé faz que as tempestades que nós temos em nosso coração, tenhamos aquela força do Mestre Jesus para falar assim, tempestade, se afaste, se acalme, e a calmaria começaria a estar presente. Por isso a fé é importante. Nós, para ser filhos de Deus, precisamos ser pacificadores. Mostre, ensine a fé às outras pessoas. Fé legítima, fé raciocinada, fé espírita. Dê conselhos bons, desde seu coração. Instrua o outro, ensine com seu exemplo, porque ali o outro vai ter fé. Vai ter força, não se vai desanimar. Porque se você tira a fé do outro, é anatema. É como aqueles que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, que falava assim, o outro é raca, imprestável. Não. Nós temos que colocar o nosso coração para o serviço do próximo, para assim alcançar a Deus. Bem-aventurados os que sofrem persecução a causa da justiça, porque eles são o reino de Deus, porque de eles será o reino de Deus. A causa de que justiça? Esse é outro ponto interessante. A causa de que justiça? Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados injustamente. Mas a justiça a que se refere Jesus é quando nós somos ajustiçados por falar a verdade. Quando você não tem medo de falar as coisas como são e os outros não concordam, você está em perseguição. Quando você tem a coragem e o caráter para falar as coisas com honestidade, sendo frontal, de olho a olho, e você é perseguido por isso, ali pode sentir-se feliz porque, sim, você é perseguido como Jesus.
Mas se você é perseguido porque fez as coisas erradas, então está no grupo errado também. Esse motivo de que deveremos ter caráter e discernimento. Caráter e discernimento. E caráter é uma palavra maior, porque se tem ou não se tem. É simples assim. E discernimento para fazer as coisas. Saibamos discernir o que está certo do que está errado. Tenhamos o discernimento para nós falar as coisas respeitando a moralidade e a justiça. No texto O Bem e o Mal, até a mentora Joana de Angelis fala assim: o que está certo, o que está errado, está errado. E é assim de simples. E esses pontos devem ser enxergados em cada canto, até da própria sociedade. Porque a religião dos espíritos não é uma religião que tem uma casa. É o futuro das religiões, como foi dito para o próprio Kardec. Não é uma instituição. É a evolução. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Então, sim, quando nós somos capazes de confrontar a verdade, quando nós apresentamos a verdade ali, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E coloquei isto porque a conclusão também é tão importante como o início. Não vão ser perseguidos como todos. O galardão vai ser o reino de Deus. Mas, como vão chegar? Fala assim: chegarão como os profetas que foram antes de vocês. E quem foram os profetas? Os profetas, aqueles foram homens sábios, mulheres sábias, que tinham comunhão com Deus. Então, eles eram os profetas. Eles entregavam as palavras de Deus. Eles estavam em contato com a divindade. Por isso coloca, nesse mesmo sentido, vocês deixam de ser todo e você se converte em um profeta. Por isso é comovente o Sermão da Montanha. Por isso as bem-aventuranças é um ensino importante na vida de todos. Por isso nós deveríamos estudar constantemente. Porque por esse motivo, Jesus baseia tudo nesta mensagem e tudo que vemos na movimentação de Jesus, no seu ministério, vai perfeitamente acorde o que nós vemos aqui nas bem-aventuranças. São essas as nossas considerações, queridas irmãs, queridos irmãos. Muito obrigado. Não